Meu convidado a pensar o Brasil é o sociólogo e professor José Pastore. Professor, seja bem-vindo aqui ao Pensando o Brasil. Um grande prazer e uma honra. Professor, nós estamos num momento que é absolutamente único, segundo o nosso tempo de vida neste planeta. O senhor está neste país há muito mais tempo que eu. Aliás, eu vi uma das suas obras de referência, eu fui ver a data da publicação, que é Desigualdade e Mobilidade Social no Brasil, é de 1979. Para o senhor ter uma ideia, um comparativo, eu entrei na escola em 79. Veja lá quanto tempo tem essa obra e qual a minha referência dela. Eu fui vê-la, obviamente, muito tempo depois, mas era de 1979, isso me chamou a atenção. Bom, nós estamos vivendo um momento que é extremamente particular. Na sua vivência como, obviamente, um brasileiro dedicado a entender essa sociedade, um sociólogo, um professor atuante, o senhor esteve à frente de grupos para criar a Embrapa, a FIP, enfim. Qual a avaliação que o senhor faz deste momento pelo qual nós estamos passando? O Brasil, que é um país que vive de solavancos, e este solavanco é um solavanco que veio de fora, não é culpa brasileira. Eu também, Piotr, apesar de ter mais idade, bastante até, mais do que você, eu nunca passei na minha vida por uma crise tão grave como esta. Nós temos uma crise que ela veio de repente. Do dia para a noite, as empresas se viram sem demanda. Muitas foram obrigadas a fechar. O povo como um todo, ele foi apoderado por um medo, por um verdadeiro pânico causado por essa pandemia. E isso tudo gerou uma crise de confiança muito grande em todas as pessoas e até agora ela está perdurando. Ou seja, a crise veio de repente, mas os efeitos da crise serão muito duradouros. Já estão sendo duradouros e vão durar por muito tempo, infelizmente, até que a gente possa ter uma solução mais definitiva para essa doença. Então, realmente, é uma crise histórica e sem precedentes, com impactos fantásticos na vida econômica, em especial na área do trabalho, que é aquela a qual eu me dedico. O senhor é referência em relações do trabalho no país, o senhor foi membro da Organização Internacional do Trabalho, e obviamente quando a gente fala de trabalho, a crise sempre provoca problemas no emprego, e quando as pessoas perdem o emprego, elas perdem expectativa, elas começam a ficar mais doentes. Nós tivemos, me permita entrar num assunto que nos é particular, há bem pouco tempo, nós tivemos uma reforma trabalhista tempos atrás, há coisa de poucos anos atrás. O senhor acha que se nós não tivéssemos feito aquela reforma trabalhista que foi muito discutida e muito aguardada, enfim, alguns viram com muito avanço, outros questionam os avanços da reforma trabalhista ainda hoje, se nós não tivéssemos modernizado as relações de trabalho naquele momento, o senhor acha que o momento da pandemia seria ainda mais grave ou a gravidade desta pandemia suplanta qualquer organização de trabalho? Bem, aquela reforma trabalhista feita em 2017, ela criou várias novas modalidades de contratação. Foi um avanço grande nesse sentido. E foi graças à criação de novas modalidades de contratação que o governo, este ano aqui, pôde agilizar medidas emergenciais para acudir aqueles que perdem o trabalho e que perdem o emprego. Então, aquela reforma realmente é o alicerce disso que está sendo feito este ano. Se é que eu posso dizer dessa forma, sem aquela reforma nós estaríamos muito pior na área do trabalho. Eu estou dizendo, não sei se eu posso dizer dessa forma, porque a situação atual é realmente devastadora. Ou seja, a reforma, de alguma forma, nos blindou de um mal ainda maior que a gente jamais imaginaria que seria causado por uma pandemia dessa proporção, é isso? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a reforma ela tem um papel muito importante e terá ainda mais daqui para frente. Bom, eu vou voltar à questão da sociedade brasileira, esse momento pelo qual nós estamos passando. O senhor fez menção aí que não viu nada na sua longa vida já nesse país. O senhor vê com preocupação, eu vou buscar a sua condição de sociólogo agora, de um intelectual. Nós vivemos talvez num momento único, mas também porque a gente tem, de novo, um país muito dividido,
numa guerra intensa, talvez catapultado pelas redes sociais, o que parece que a guerra é um pouco maior, mas pelo que eu posso perceber da sua idade, o senhor já era adulto na fase de Juscelino Kubitschek no Brasil, né? De lá para cá, a gente colecionou vários momentos de sociedade dividida, até durante os anos de chumbo do governo militar, depois da redemocratização, a nova república, depois tivemos o advento com a eleição direta de Fernando Collor, o governo Itamar, os anos do governo Fernando Henrique, governo Lula, Dilma, Temer e agora com o Jair Bolsonaro. O senhor imagina que este momento da sociedade é mais delicado, é mais difícil do que outros, ou nós só estamos sofrendo as dores contemporâneas, por isso que a gente acha que esse momento é mais duro do que outros pelos quais passamos? Os momentos de crise que nós tivemos no passado, eles tiveram praticamente a mesma etiologia. Foram sempre fatores econômicos que desencadearam as crises. Ora foi o petróleo, ora foi a energia elétrica, ora foi um problema de uma bolsa na Coreia ou na Rússia, sempre fatores econômicos. E esta crise foi detonada por um fator sanitário. E nós não estávamos acostumados a isso. É a primeira vez que nós temos uma crise desencadeada por um fator de saúde, não é? E ela impõe uma série de medidas na sociedade que praticamente vira de perna para o ar a economia. E ela determina sofrimento que não pode ser eliminado apenas por medidas econômicas. As medidas econômicas aliviam, mitigam, mas não resolvem. A crise só vai ser resolvida na hora que a doença for controlada, ou por uma vacina, ou por um medicamento. Então, esta crise, para responder a sua pergunta de forma específica, eu acredito que é muito mais grave, porque ela trata de uma etiologia desconhecida para os economistas. Não se sabe muito bem o que fazer. Na emergência, como você pode observar, estamos fazendo tudo aquilo que é possível numa hora de emergência, para segurar a hemorragia, com gravíssimas consequências daqui para frente, não é? Para as contas públicas, para o ajuste fiscal e para o próprio crescimento da sociedade daqui para frente. Não há nem dúvida que esta crise é inédita, ela é muito particular na história brasileira. Como é que o senhor lida com esse momento pelo qual o país passa, na forma como ele está tratando esse momento de pandemia? Ou seja, há muitas acusações entre os próprios brasileiros que estaríamos lidando mal. Eu, particularmente, eu vou me expor na pergunta para justamente lhe deixar à vontade na resposta. Tirando os extremos, e nós temos extremos, às vezes movidos por questões políticas ou partidárias, mesmo tirando os extremos, nós temos formas diferentes de entender como sair dessa crise, como lidar, por exemplo, com o isolamento social, lá no começo da discussão, coisa de 3 meses atrás. Mas se eu tirar os extremos, eu só vejo muita gente disposta a tentar encontrar um jeito de uma situação que era muito desconhecida, não só para nós brasileiros, como para o mundo todo. Como é que o senhor vê essa divisão de soluções completamente antagônicas para o mesmo problema? Bem, eu acho que isso é parte do problema, né? Como se trata de uma crise de causa desconhecida, não é desconhecida para os epidemiologistas, mas é desconhecida no tratado para os economistas. Então, há essa divisão de posturas, né? Eu acho que isso até é esperado. Diante de uma coisa tão complexa como essa, em que as decisões econômicas dependem da solução da doença, eu acho que é normal que haja essa divisão e tentativas de lidar com a doença de uma maneira, tentativa de lidar com uma outra maneira, mas com o passar do tempo, não é? Já são 4 ou 5 meses, a sociedade está aprendendo o que é essa doença, né? Está começando a entender um pouco. E diante desse quadro, desse entendimento, parece que estão ficando cada vez mais claras aquelas soluções mais efetivas que estão ligadas aos conselhos e às recomendações convencionais dos epidemiologistas, que é isolem-se para evitar que o vírus se propague de uma maneira muito intensa e muito rápida,
porque é a característica desse vírus ter alta velocidade de contágio. Então, no meio de toda essa confusão de posturas, estou entendendo que essa postura mais convencional está se definindo ou se autodefinindo uma mais eficaz para controlar a epidemia, né? Esse é o caso dos Estados Unidos, que flexibilizou de um lado, a epidemia voltou em vários estados, o caso do Brasil, que flexibiliza alguns estados e a contaminação cresce, o caso da Europa e assim por diante, né? Então, diante de todas essas diversidades de postura, parece que a própria doença está ensinando à humanidade qual é o melhor modo de lidar com ela. Bom, eu vou retomar, acho que várias vezes nesse momento da entrevista com o senhor, se o senhor me permite, a sua obra Desigualdade e Mobilidade Social no Brasil, lá de 1979. Mas no caso brasileiro, até porque os que são defensores de uma abertura sempre disseram que o grande problema é eu tenho uma asfixia econômica ao mesmo tempo em que tenho um temor sanitário. O fato da gente ter uma desigualdade que ainda não foi resolvida, e mais especialmente porque a gente estava tendo de novo um momento em que parecia que íamos recuperar a economia brasileira. Aliás, os sinais eram claros disso já desde 2017, perdão, que a gente estava tendo uma recuperação. Tudo prometia que teríamos uma velocidade e uma intensidade maior na recuperação econômica, e ter isso frustrado é que talvez tenha embaralhado esse debate no Brasil sobre isolamento social ou retomada econômica com cuidados? Quando a gente olha a economia com um olhar de sociólogo, se verifica o seguinte, que uma economia ela precisa de um mínimo de coesão social para poder funcionar adequadamente. Quando você exacerba demais as desigualdades, as diferenças, a pobreza extrema, isso compromete a coesão social. E, ao comprometer a coesão social, cria dificuldades ainda maiores para resolver qualquer tipo de crise. Eu acho que isso pode ocorrer como resultado desta pandemia que é o coronavírus. Porque é verdade que o vírus ele não discrimina quem é rico ou quem é pobre, mas está cada vez mais claro que ele ataca os pobres de uma maneira muito mais cruel do que os ricos, porque eles têm menos defesas, eles têm menos condições de se proteger do vírus. Ao aumentar essa desigualdade, é bem provável que nós vamos comprometer a coesão social. E comprometendo a coesão social, nós podemos ter desdobramentos muito desagradáveis. Podemos ter muitos protestos, muitos movimentos sociais, muitas multidões e, quem sabe, até um início de uma convulsão social. Isso não é bom para a sociedade brasileira. E por que a gente diz isso? Porque está mais do que claro que os efeitos econômicos e sociais dessa pandemia vão durar muitos anos, não vai se resolver em meses. Mesmo que haja uma vacina em janeiro do ano que vem, os efeitos dela vão durar muitos e muitos anos. A recuperação será lentíssima e isso vai dar um sentido de frustração, de desamparo, de desânimo para os cidadãos, de um modo geral, em particular para aqueles que são mais pobres e que são mais atingidos, muito intenso. Isso preocupa muito. O comportamento social da sociedade brasileira, em função dessa crise, preocupa muito. Oxalá esteja eu fazendo um diagnóstico ou um prognóstico errado. Eu espero, sinceramente, que a sociedade encontre o seu caminho da coesão e de busca de um crescimento integrado para poder reduzir as desigualdades, reduzir a pobreza e chegar a uma sociedade mais feliz. E o senhor acha que, até porque eu sou um dedicado jornalista a tentar entender a sociedade brasileira, professor, e vejo que tem coisas que funcionam no Brasil que raramente funcionam no mundo e coisas que funcionam no mundo e não dão certo no Brasil. Às vezes as coisas aqui funcionam rapidamente, coisa que no mundo levaria 10, 15 anos, aqui você tem uma adaptação social, um desejo social de fazer certas coisas funcionarem.
O senhor acha que a gente pode surpreender? Porque a gente vive com problemas de desigualdade social já faz muito tempo. A desigualdade social não é uma novidade para nós. Nosso incômodo em relação a isso também não é uma novidade, e isso já está há muito tempo. Então, se o senhor me permite, eu lhe pergunto, o senhor acha que a gente pode surpreender porque uma guerra civil ou um distúrbio social ainda mais violento seria quase trágico, ou seria realmente trágico para o país? Dada esta percepção, o senhor acha que a gente pode surpreender ao mesmo tempo em que se evite esse problema e, claro, crie-se, obviamente, uma nova alternativa? Bem, o Tom Jobim sempre dizia que esse país aqui não é para amadores, né? Porque ele surpreende, né? Ele sempre traz surpresas. É claro que essa surpresa pode acontecer, sim, pode. O Brasil pode ter, nessa trajetória de crise, pode ter aí a descoberta de uma nova linha de crescimento e de desenvolvimento. Agora, o que está ocorrendo, Piotr, no campo da desigualdade social é um pouco diferente daquilo que ocorreu no passado. No passado, nós tínhamos muita desigualdade social, mas nós tínhamos muita mobilidade social ascendente. Você pegar, por exemplo, o Brasil da década de 70, a década de 70 ela mostrou pessoas que, pelo simples fato de migrarem do rural para o urbano, já subiam na escala social, já conseguiam matricular seus filhos na escola, já mudavam até de classe social. Depois, com a abertura das novas empresas, naquela época, né? As grandes empresas estatais que já tinham aberto, mas estavam se consolidando ali, década de 60 e 70, muitas novas oportunidades de trabalho apareceram. E as pessoas foram ocupando essas oportunidades de trabalho, mesmo sem ter a educação adequada. Houve muita aprendizagem em serviço e subiu na escala social. Ou É o que o seja, senhor chama, é a sua tese de sociedade móvel e dinâmica, não é isso? exatamente. Ela era desigual, mas ela era muito dinâmica. A classe média foi se formando. Agora, nos últimos anos, o que nós estamos vendo? Por força das tecnologias ou por força das crises, das recessões repetidas, Uhum. muitas pessoas da classe média acabam descendo na escala social. Ou seja, é uma mobilidade social descendente. E ao descer, é claro que as pessoas se frustram e se desencantam com a sociedade. Esse fenômeno no Brasil, ele é novo ao longo do tempo, porque no início da formação da classe média, a desigualdade era grande, mas a mobilidade era muito intensa, ela estava sendo acelerada, né? E nos últimos anos, nós começamos a ver até uma pequena redução da desigualdade e da pobreza. Agora, com o advento dessa crise, eu acredito que nós precisamos estar preparados para muitas pessoas de classe média que vão parar num degrau bem mais abaixo. Hoje em dia, se você pegar uma pessoa, por exemplo, de 35, 40 anos, um jovem formado que já está no mercado de trabalho há 10, 15, 20 anos, raramente ele está numa situação econômica melhor do que dos seus pais. Raramente. A grande maioria está numa situação mais baixa do que nos seus pais. Tanto que você vê esses fenômenos das pessoas que vivem mais tempo com a família, saem de casa mais tarde ou voltam a morar com a família, assim por diante. Isso tem sido fruto de recessões repetidas e agora, infelizmente, desta crise pandêmica. Professor, e como é que se resolve uma situação como essa? Eu tenho um debate hoje, acho que em alguns momentos até desvirtuado, mas a essência continua. É mais participação do Estado, em que medida ele pode entrar, que ele não começa a se tornar novamente o dono da economia, que foi, obviamente, em várias economias mundiais, em várias realidades do mundo, um estorvo num segundo momento. Ou seja, o Estado é importante, mas parece que ele tem um limite de atuação, porque senão a livre iniciativa fica amarrada por uma burocracia estatal que começa a comprometer os negócios. Qual é a sua tese para a gente conseguir sair e qual é o tamanho que o Estado precisa ter num momento de crise como esse para evitar justamente essa mobilidade inversa da qual o senhor disse que foi ótima lá no começo dos anos 60, nos anos 70? Eu acho que mais importante do que o tamanho é a qualidade do Estado. Uhum. Se é um Estado de boa qualidade, tanto faz que ele seja grande ou pequeno.
não é? Você vê as sociedades aí da Ásia, que tem um Estado grande, mas eles têm um Estado de boa qualidade, né? Eles não competem com o setor privado, apenas eles são favorecedores dos investimentos no setor privado. Aquilo que o setor privado tem mais vantagem comparativa de fazer, faz. E faz com apoio do Estado, com apoio em políticas públicas. Então, esse é o passo que será essencial para o Brasil daqui para frente, para a gente poder voltar a crescer. As benditas reformas, que a toda hora nós estamos falando delas, elas precisam ser feitas e precisam ser concluídas, porque isso vai tornar o Estado não é só mais leve, não é só menor, mas vai se tornar um Estado mais eficiente. Vai ser um Estado mais gerenciador do que intervencionista, né? O Estado intervencionista tem limites muito estreitos e nós estamos precisando dessas reformas aí para poder mudar a característica do Estado e a característica do apoio que o Estado deve dar à sociedade como um todo. Eu acho que não se trata de Estado minimalista, maximalista, é qualidade de serviços. Isso é fundamental. E o senhor tem visto essa transformação do Estado brasileiro? O atual governo é um governo com proposta liberal, obviamente que teve que dar um passo atrás do ponto de vista de fornecer mais recursos à sociedade, mas o momento era completamente atípico, a questão da pandemia teve que mudar planos, mas, enfim, ele continua com a tese de desburocratizar a economia, criar condições para a livre iniciativa e talvez ser mais esse Estado gerenciador. O senhor vê que nós estamos nesse caminho, houve uma parada, mas é possível ser retomado se o Congresso também tiver essa postura reformista já agora no segundo semestre? Eu acho que nós estamos no caminho, sim, Piotr. Eu acho que estamos no caminho e o Congresso até tem respondido de uma maneira surpreendente. Mesmo durante a pandemia, o Congresso está sendo muito rápido nas suas soluções, está sendo muito eficaz nas suas soluções, está havendo negociações, mas está havendo compreensão, está havendo ajustes. Não é? Eu acho que o caminho é esse. A pandemia interrompeu, isso não anda em dúvida. Mas o caminho é esse. Precisamos voltar a esse caminho assim que a gente superar a crise sanitária mais aguda. Voltar a ter uma reforma tributária decente, uma reforma administrativa, um apoio para as concessões e privatizações, um apoio grande para a infraestrutura, que é um grande gerador de empregos. Enfim, eu acho que o caminho é esse. Eu não posso dizer que essa interrupção vai durar apenas 6 meses, pode durar 1 ano, mas eu acho que a nossa direção está correta. Professor, eu vou retomar a questão de como é que fica o emprego e o trabalho num momento como esse, porque nós tivemos, obviamente, perda de postos de trabalho, embora tenha havido uma atuação do governo para dar às empresas condições de manter trabalhadores, mas nós tivemos perda de trabalho, nós já tínhamos um desemprego alto no país, o que faz com que o poder de barganha do trabalhador na hora dele ser remunerado, na hora dele voltar à profissão, ao trabalho, seja menor. Nós não temos mais sindicatos atuantes, até porque no passado boa parte deles se desvirtuou também. Há uma discussão sobre qual é o papel do sindicato hoje, parece que boa parte deles também não compreendeu ainda o papel. Nós tivemos a saída daquele imposto sindical que boa parte dos trabalhadores, até por não se verem representados nos sindicatos, reclamavam, isso não existe mais no país. Como é que se consegue trazer o trabalhador para uma situação de remuneração melhor no momento de dificuldade da economia? Como é que se tem essa relação hoje entre capital e trabalho, que sempre foi intermediada por algum tipo de sindicalismo, que hoje no Brasil parece um pouco ausente e parece que o próprio profissional quer fazer isso ele propriamente, diretamente com a empresa? Bem, é claro que o que eu vou falar é óbvio. Investimento e crescimento são essenciais. Sem isso, não se pode pensar num bom relacionamento entre empregado e empregador, entre capital e trabalho. Esses dois componentes, investimento e crescimento econômico, são absolutamente essenciais. Havendo crescimento, havendo investimento também, eu acho que os trabalhadores vão encontrar, e já estão encontrando, novas formas de interagir com o setor empregador, ou o setor tomador de serviço, digamos assim, porque aquele que é autônomo, ele não é empregado, mas ele presta serviço para alguém, então existe um tomador de serviço. E essas formas novas estão todas elas baseadas nas tecnologias digitais. Você vê que no ano de 2018, sem nenhuma organização sindical,
os caminhoneiros do Brasil pararam o país, pararam a economia através do WhatsApp. E eu acho que o caminho é esse, já está sendo cada vez mais utilizado para uma comunicação contínua entre as pessoas, entre os trabalhadores, sem a necessidade da formulação de uma organização convencional, seja ela um sindicato, seja ela uma associação de representados, né, de representados, ou seja, as novas formas de conversar na sociedade estão sendo utilizadas e vão ser cada vez mais para os trabalhadores conversarem entre si, conhecerem quais são as condições de trabalho que eles estão tendo, que as empresas estão oferecendo, que o mercado está proporcionando, para eles irem formulando os seus pleitos, os seus pleitos serem repassados para os empregadores e para os tomadores de serviços, e até a própria negociação acontecendo através desses meios digitais, e depois disso chegar a uma formulação de um consenso ou de um ajuste que seja temporário a respeito de condições de trabalho. Mas volto ao meu ponto inicial, investimento e crescimento serão essenciais. Bom, então eu vou lhe fazer uma pergunta de algo que foi polêmico até outro dia, ainda é polêmico, mas essa polêmica foi um pouco resfriada dada a questão da pandemia. Como tudo, né? Tudo parece que ganhou um certo tempo para a gente poder pensar e por isso que vou usar esse momento para isso também. Esse tipo de trabalho por aplicativo, que pode ter sido a solução para muita gente, sobretudo agora na pandemia, ou seja, esses serviços de entrega em que contratam motoboys, o pessoal que faz inclusive por bicicleta, ou mesmo serviços de táxi como é o Uber, enfim, muita gente questiona que isso seria um tipo de precarização do trabalho, muitos outros veem a oportunidade como fantástica, porque permitiu que muita gente tivesse renda. Eu digo que quem está desempregado, a primeira coisa que ele quer é renda, ele não quer nada além de renda, porque é assim que ele começa a constituir alguma dignidade para, digamos, pedir alguma coisa a mais. Como é que o senhor vê esse tipo de trabalho por aplicativo, essas oportunidades de trabalho novas? Bem, essas oportunidades, também chamadas de modalidades atípicas de trabalho, né? Porque elas estão fora daquele vínculo empregatício convencional da CLT, essas formas atípicas, elas estão se tornando cada vez mais típicas. É claro que a gente precisa ir com cuidado aqui. O emprego convencional, ele ainda é predominante. Ele é o que congrega a maior parte da força de trabalho. E vai continuar assim por 8, 10, 15, 20 anos, vai continuar assim. Há muitos trabalhos que precisam ser feitos através de relações estáveis, contratos indeterminados, contínuos, mas essa modalidade nova de trabalho através de aplicativos está crescendo numa velocidade muito grande. Na Europa você já tem aí 15, 18% de profissionais trabalhando dessa maneira. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil estamos indo mais ou menos para o mesmo caminho. E por serem modalidades novas, você vai encontrar nelas tanto o trabalho precário quanto o trabalho promissor. Há de todos os tipos nessas modalidades de trabalho aplicativo, né? Há pessoas que estão, que na verdade estão realizadas, porque o sonho de consumo delas era trabalhar com independência. E o trabalho aplicativo permite trabalhar com independência e com liberdade. Outras não, outras estão fazendo esse trabalho por força das circunstâncias. Jamais gostariam de sair de um emprego regular, ainda que tenham um salário mais baixo, preferem um emprego regular do que um trabalho incerto de um aplicativo. Então, não é novidade a gente dizer que trabalho aplicativo tem trabalho precário. Trabalho precário existe até no próprio trabalho garantido pela CLT, há trabalho precário. Por exemplo, você mesmo conhece vários médicos que trabalham em 2, 3 hospitais ao mesmo tempo. Todos eles em carteira. Que é uma maior precariedade do que essa, o sujeito trabalhar 16, 18 horas por dia, é um trabalho precário numa situação formal, legalizada, né? Agora, eu acho que com o próprio crescimento do trabalho por aplicativo e com essa generalização da digitalização, não é? Que caracteriza o trabalho por aplicativo, essa é uma categoria de profissionais que vai ter ainda mais acesso e mais facilidade de fazer pressões por meios digitais. Então, você vai ver que aquilo que os caminhoneiros fizeram há alguns anos atrás, provavelmente vai ser o predominante nesse tipo de trabalho. E já há muitas coisas acontecendo dessa maneira. Por exemplo, você tem nos Estados Unidos, há pouco tempo,
foi deflagrada uma greve de professores através da WhatsApp. Foi organizada uma sociedade de personal trainers, que são todos por aplicativo, todos autônomos por WhatsApp. E assim por diante. Eu estou me referindo ao WhatsApp, mas existem outras formas de redes sociais que eles também utilizam. Então, eu acho que este é um momento que nós estamos no começo dessa nova modalidade de trabalho, e por força da própria interação entre os prestadores e os tomadores de serviço, as situações tenderão a se normalizar e a melhorar daqui para frente. Professor José Pastore, muito obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui no Pensando no Brasil, pela gentileza de nos atender aqui. Muito obrigado uma vez mais pela entrevista, hein? Obrigado, muito atencioso você sempre foi comigo, e perguntas inteligentíssimas. Parabéns. Muito obrigado pela gentileza, professor. Saúde, hein? Saúde, obrigado. Até mais.